Bom dia, quem ainda não cumprimentei. Quando o pastor me pediu para vir cá partilhar a minha história, eu posso dizer que estas 2 semanas andei a pensar como é que ia começar e honestamente ainda não sei. Portanto, o que nós vamos fazer é, vamos orar um bocadinho para ver se o canal desentope e Deus me dá a introdução, está bem? Querido Deus e querido Pai, Senhor, te quero agradecer por quem Tu és, por quem Tu és em mim, por quem Tu és em nós. Tu és aquele que nos faz caminhar sob a tempestade, Tu és aquele que nos apoia, que está connosco e és aquele que nos puxa as orelhas quando é necessário. Por isso eu te agradeço por quem Tu és, Senhor, por o amor que Tu derramas em nós, por tudo aquilo que Tu fazes sentir. Dá-me mesmo, Senhor, capacidade de transmitir aquilo que Tu queres e não aquilo que eu quero. Que esta palavra possa ser a Tua vontade, Senhor, e que ela possa frutificar e que ela possa chegar a quem direito, Pai. Obrigada por todas as coisas. Amém. Para quem não me conhece, sim, aquela conversa, é filha de pastor, então ela deve saber a Bíblia de trás para a frente, é mentira, sei do meio para um lado, de um deles. Depende do dia. Eu cresci, como normalmente se dizia, nos bancos da igreja. Fui filha de pastores a partir de uma idade muito complicada, dos 12 anos, que é aquela idade em que nós precisamos dos nossos pais só para nós. E depois passamos a ter pais e pastores ao mesmo tempo e a coisa complica um bocadinho, porque agora não posso, porque aquele irmão precisa mais um bocadinho. E então não é muito fácil. E houve uma altura que eu disse, olha, eu até percebo porque é que às vezes há filhos de pastores que se desviam. Porque depois em casa não têm os pais e na igreja não têm pastores. Porque as coisas depois são um bocadinho... Não é desculpa, porque as pessoas só se desviam quando querem, ponto final. Porque nós não estamos ali porque o nosso pai é pastor, nós estamos ali porque temos o pastor dos pastores. Portanto, é ele que nos deve guiar. E durante toda a minha vida eu passei por episódios dos mais caricatos aos menos caricatos, ou dos mais engraçados de abrirem-se as portas porque sou filha de pastor, aos mais engraçados de fecharem-se as portas porque sou filha de pastor. Portanto, não há vantagens nem desvantagens, nós só temos que ter vantagens por sermos filhos do Rei dos Reis. E essa é a única bitola que nos deve guiar. Eu sou uma pessoa muito chorona. Fiquei muito admirada quando fui fazer uma consulta e queria pôr lentes porque os óculos não são dos mais engraçados e a médica disse-me, mas não tem lágrima. Não tenho, não, estou farto de chorar. E ela, pois, mas a outra lágrima que nós fizemos você não tem. Posso-vos contar que houve há uns anos atrás um anúncio da IOR, não sei se lembram, um mágico que pediu um amigo na plateia e o amigo veio, ele transformou num coelho. E no dia seguinte o amigo leva o coelho ao mágico e diz, ele ainda não se transformou em pessoa. Olha, paciência, vamos comê-lo. Eu chorei, baba e ranho, portanto eu sou muito chorona, não se admirem se as lágrimas caírem um bocadinho. É normal, não estou doente, é só mesmo parte de mim. Eu vim cá falar especificamente de um episódio que se passou connosco. Nós estamos casados há 16 anos, feitos este mês, e nossa vida tem sido... uma roda viva. Aliás, nós quando estamos parados até achamos estranho. Nós não estamos a fazer nada hoje, isto é estranho. Nós casámos em 2002. Em 2004 eu engravidei pela primeira vez e toda a gente sabe o que é a primeira gravidez. É um não me toques. É tudo feito, é programado o quarto com 10 meses de antecedência, ele nasce daqui a 8 ou 9 meses, mas nós já estamos a programar antes. É tudo feito em prol daquela gravidez. Como é que eu descobri que estava grávida? Eu acordei de manhã e disse para o meu marido, eu não tomava pequeno almoço normalmente, estou com uma fome daquelas de comer este mundo e o outro. E ele disse-me, isso não é normal. Primeiro dia. No segundo dia eu disse, eu estou com uma fome de comer este mundo e o outro. Ele disse, tu estás grávida. Eu disse, não estou nada, pelo amor de Deus. Ele disse, estás. Fui fazer o teste e deu positivo. Quando nós vemos aquele teste dar positivo, é algo que mexe. Nós parecemos outra pessoa, mas o que é isto que está a acontecer? Está alguém a crescer aqui dentro? É mágico. Os homens não vão passar por esta fase, eu peço desculpa, mas para nós mulheres é muito mágico. Os homens sentem a magia do lado de fora, acreditem. A gravidez foi desenrolando, portanto, fui sendo seguida no médico, etc., até que a bebé estava prevista para fevereiro de 2006, em dezembro de 2005, a Marta vai ao hospital porque não se sentiu muito bem.
E quando chego ao hospital, a minha tensão estava nas alturas, portanto, estava eu e a tensão lá nas alturas. Vamos fazer medicação, vamos baixar a tensão, nananã. Verdade, eu estava com 31 semanas e meia, eu estou a dizer estes pormenores porque é importante para o que vem a seguir, está bem? Estava 31 semanas e meia e em Leiria não se fazem partos antes das 32 semanas. Portanto, a Marta, como a medicação não fez qualquer resultado, foi encaminhada para Coimbra. E em Coimbra a Marta passou 10 dias internada. Ok? E este é mais ou menos o panorama base de tudo o que vai acontecer a partir daí. A minha tensão estava nos 20, 12, vinha aos 18, 10, voltava para os 20, 12 e andávamos assim num quadro clínico muito complicado. Portanto, eu fui internada no dia 13 e a dia 15, após uns colegas nossos terem saído da maternidade na hora da visita, vou fazer o registro e não há qualquer batimento cardíaco. Vamos uma máquina, vamos duas máquinas, as máquinas avariaram de certeza, então ainda agora estava a registar e agora não está, o que é que se passa? E fomos fazer uma ecografia e não havia qualquer batimento cardíaco. O meu marido tinha acabado de sair de perto de mim, ele na altura ainda estava a estudar, e ligaram para o meu marido dizer, venha para Coimbra o mais rápido possível. O que é que ele pensou? O bebê nasceu, leva cadeirinha, não leva cadeirinha, precisa da roupa de maternidade, não precisa da roupa de maternidade. Ele estava completamente alés do que estava a acontecer. E eu própria estava completamente alés do que estava a acontecer. Entretanto, eles disseram, nós vamos induzir o parto, portanto, a situação não é uma situação favorável, contudo, vamos induzir o parto. A minha pergunta foi, como é que isso processa? Vai haver algum desmembramento? Vai haver... O que é que vai acontecer? Não, nós vamos provocar, vai ter um parto normalíssimo e depois o bebê nasce, só que já vai nascer morto. E eu, no meu íntimo, comecei a dizer, Deus, se for da tua vontade que este bebê nasça com vida, ele vai nascer com vida. O que é que eu fiz de errado? Eu fiz tudo bem, eu fui aos médicos, eu andei a ter super cuidado com a alimentação, eu fiz tudo bem. Porque é comigo, porque é eu. Não é? Até sou gira, tenho uns olhos lindos, porque é eu. E eu disse sempre, Deus, se for da tua vontade, este bebê vai nascer vivo. Não era da vontade de Deus. Mas sabem uma coisa? Eu nunca me senti tão em paz como naquela altura. A paz na tempestade. Eu senti-me levada ao colo, transportada como um bebezinho que acaba de nascer e que é transportado por todo lado. E foi assim que Deus fez comigo e com o Nuno. Tudo isto aconteceu numa altura emocionalmente muito frágil, foi em dezembro, perto do Natal, toda a gente com as compras do Natal, as festas, boas festas e tudo mais. Eu saí da maternidade no dia 23 de dezembro. Chego a casa, tinha toda a família lá reunida, não por causa das prendas, não por causa... Estavam todos lá e nós não tínhamos o nosso motivo principal. Não foi um Natal triste. Por mais que a gente diga, deve ter sido horrível, deve ter... Não foi. Porque assim como Deus me agarrou a mim, ao meu marido, ao colo, também agarrou os meus familiares. É evidente que as lágrimas correm e disse-me assim, então passados 13 anos ainda choras? Claro que choro. Eu sou humana. E Deus deu-nos emoções, e Deus deu-nos lágrimas, e não foi para as reter, foi para chorar. Porque quando nós choramos, nós limpamos a alma. É como se nós lavássemos o chão da nossa casa. Fica muito melhor. E quando a nossa menina nasceu, após o parto, eu tive que fazer as consultas de rotina, perceber porque é que ela faleceu, se era por ser primeiro parto, se era o porquê. Nós descobrimos quando eu tinha o meu filho com 2 anos. Foi quando nós descobrimos o motivo. Eu estava a fazer um eletrocardiograma, se eu não estou em erro, e sentada ao meu lado estava uma senhora que eu nunca vi na vida antes, eu não voltei a ver depois, não sei quem é, não faço a mais mínima ideia, para mim foi alguém que Deus usou, mesmo não sabendo se é crente ou se não é crente. E ela sentou-se ao pé de mim e disse-me, algo parecido, já foi há 13 anos, portanto não me crucifiquem, está bem? Está tudo bem? E eu, deve ser assim doidinha, meter-se comigo por nada. Então está a fazer um eletrocardiograma, tem problemas cardíacos. Eu disse, não, estou a tentar perceber porque aconteceu esta situação, estou a tentar perceber o porquê. E ela virou-se para mim e disse, mas não se preocupe,
Sabe, é que eu também, o meu primeiro parto foi uma menina, que infelizmente também faleceu, e depois tive 2 meninos. E eu dizia, eu não vou ter nem mais um, quanto mais 2, nem pensar. E ela disse, sabe, quando há portas que se fecham, depois escancaram-se várias janelas, portanto não se preocupe, que isto é só uma pedra no sapato, vai passar. E as coisas vão rolar. E eu durante anos esqueci-me disto. Anos. Estávamos a falar esta semana sobre o que se tem dado a acontecer connosco, e ele lembrou-se desta senhora. Coincidência. No exato momento que eu precisava de ouvir, não se preocupe, isto vai passar. Aparece alguém que eu nunca vi, nem nunca mais voltei a ver. Coincidência, não é? Aquela senhora teve uma menina que perdeu, depois vieram 2 meninos, eu tive uma menina que eu perdi, depois vieram 2 meninos maravilhosos. Normalmente quando as pessoas me perguntam, agora vais à menina? Não, já tive. A minha menina já eu tenho. Neste momento ela está melhor que eu, Deus está com ela, Deus está a tratar dela, e quando eu lá chegar, de certeza que vai ser das pessoas que vai estar à minha espera. Estou triste por isto? Não. Porque Deus fortaleceu-me, porque Deus mostrou-me que não é porque a gente faz tudo certinho que nós vamos alcançar o que é necessário. Nós alcançamos porque nós confiamos em Deus, porque nós estamos com Ele, porque nós sabemos que Ele é a razão da nossa vida. Porque Ele faz-nos passar por tempestades. E nós dizemos, porquê eu? Porque era necessário. Tu precisavas passar por isto para que uma área da tua vida fosse fortalecida, para que uma área da tua vida fosse melhorada. Mas eu faço tudo bem. Mas eu sou o teu Deus, eu vejo mais além. Tu estás a ver aqui, eu estou a ver ali. Então é muito mais fácil nós sermos guiados por alguém que tem uma visão longa do que alguém que tem uma visão curta, certo? Nós podemos não ver o buraco que ali está, mas ele já viu e já nos desviou do caminho. E na altura, eu não vou-vos deixar sem ouvir a palavra de Deus, está bem? Na altura, nós agarrámos um ao outro, nós chegámos a casa a dia 23 de dezembro, ligámos a televisão. Quais foram as 2 primeiras notícias no noticiário? Um bebezito que tinha sido encontrado no caixote do lixo recém-nascido e uma menina de 5 anos que tinha sido encontrada à beira do rio com marcas de cigarro. Eu só dizia, mas porquê? Oh Deus, tens que me dizer porquê. Porquê que há este mal? Porquê que há esta raiva? Porquê que as pessoas não se amam? Porquê que quem quer não consegue e quem não quer dá de fora? Porquê? E enquanto eu me debatia com estes porquês, nós somos humanos e a parte humana está cá, nós não somos espirituais. Eu sou espiritual. Se aconteceu uma guerra atual. Eu sou espiritual. Não, nós somos humanos. E Deus deu-nos emoções para nós conseguirmos lidar com esta parte humana. E quando eu perguntava, porquê Deus, porquê? Ele disse-me, Salmo 23. Eu conheço esse salmo de cor para a frente e para trás, eu já o ouvi 500 vezes, 700, 500 vezes, mas porquê o Salmo 23? E vamos lê-lo agora, está bem? Toda a gente conhece, este é daqueles salmos que é se calhar o mais conhecido, e eu só me perguntava, agora porquê o Salmo 23? Podias-me dar uma iluminação um bocadinho maior, não é? O Salmo 23 eu conheço perfeitamente bem. E aqui começa, diz assim, a felicidade de termos o Senhor como pastor. A felicidade, quando nós passamos por momentos de trauma, há felicidade, há. Diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. No momento em que a minha filha estava a nascer, porque foi um parto normal, eu percebi aquela expressão que toda a gente utiliza, um silêncio ensurdecedor. Eu dizia várias vezes, isto parece um silêncio ensurdecedor. Não, há realmente um significado para isto. É aquele momento em que
está um barulho enorme à nossa volta e nós não ouvimos nada. Não é porque eu esteja surda, na altura também não estava, mas é um sentimento de paz. Nós não ouvimos nada porque nós focamos-nos naquilo que é importante. E naquele momento em que ela estava a nascer, não era importante o facto de ela ter nascido com vida ou sem vida, era importante o facto de eu saber que Deus estava comigo. E quando ela nasce, eu disse, Deus, se for da tua vontade, ela vai chorar. Ela não chorou, porque não era da vontade de Deus. Foi porque eu fiz alguma coisa errada? Não, não era da vontade de Deus. Quando não é da vontade de Deus, não vale a pena a gente espernear, porque Deus tem algo melhor para nós. Nunca me ouviram dizer que os meus filhos são a recompensa de não a ter tido. Não, eles são o plano que vinha já a seguir. Mas quando nós lemos aqui o versículo 4 que diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Este verso fez-se vida em mim. Eu sabia que Deus estava comigo. Eu não entendia os porquês à minha volta, eu não entendia porquê eu, mas eu entendia que Deus continuava comigo. Há uns tempos antes desta situação, eu tinha visto uma ilustração em que Jesus mostrava a um homem a sua vida. E isto era demonstrado por pegadas na areia. Então, de vez em quando haviam 4 pegadas, de vez em quando haviam 2 pegadas, e o homem reparou que quando havia 2 pegadas, era se calhar nas piores alturas da vida dele. E depois, ele virou-se para Deus e disse, como é que tu conseguiste? Como é que tu conseguiste deixar-me sozinho quando mais eu precisava de ti? Porquê? Como foste tão injusto? E Deus disse-lhe, olha, não, as pegadas que tu viste quando eram 2, não eram as tuas, era eu a levar-te ao colo. E foi assim, Deus carrega-nos ao colo e traz-nos pessoas à nossa volta e traz-nos consolo. Às vezes pessoas que nem faziam ideia do que nós estávamos a passar. E naquela altura, naquele momento, aquelas palavras fecharam aquela ferida, aquele fogo que ardia dentro de nós. E Deus faz isto. Deus pega-nos ao colo. E eu senti-me levado ao colo. Tanto que me senti levado ao colo, que havia pessoas que me diziam, mas tu não estavas grávida? Estava. Então e o teu bebê? Olha, infelizmente faleceu. E tu não estás triste? Como assim não estou triste? Eu não te vejo a chorar, eu não te vejo fechada em casa, eu não te vejo vestida de preto da cabeça aos pés, eu não vejo que tu estejas a sofrer. E eu disse, olha, tens toda a razão. Eu não preciso mostrar por fora aquilo que eu sinto por dentro, mas a verdade é que eu também me sinto levado ao colo. E quando eu estou ao colo, mesmo que eu esteja a sofrer, o meu sofrimento diminui e não transparece. Deus nunca disse que nós íamos passar por este mundo sem tribulações. Ele disse, tribulações vão acontecer, mas não tenham medo, eu estou convosco. Isto é tão fácil, os outros falarem. Fogo. Ela já passou por aquilo há 13 anos, ela lá se lembra. Todos os dias. Quando eu vejo os meus filhos a fazer alguma coisa, eu digo, olha, como é que seria com ela se ela estivesse aqui? Em reuniões de família, como é que seria? E depois eu tenho uma sobrinha. Tenho mais 3 sobrinhos e uma sobrinha. Ela seria a segunda neta, não é? Como é que ela consegue? Uma das coisas que nós ouvimos na altura também foi que 40 e tal % dos casais que sofrem a perda de um filho separam-se. Nós estávamos casados há 2 anos. E eu já amava muito o meu marido. E eu pensei, fogo, agora vou ter que me separar dele. Não. Uniu-nos ainda mais. Nós ficamos mais fortes. Nós buscámos a Deus como acho que sempre o fizemos, mas com mais intensidade naquela altura que nós precisávamos de um bocadinho mais de colo. E foi. E Deus deu-nos colo, Deus guiou-nos. Deus disse, agora vamos com calma. Eu não quero que ninguém chore, eu sou a única chorona, está bem? Isto é uma mensagem de alegria, não parece, mas é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de paz. Porque Deus, quando nós estamos bem, quando as coisas todas correm bem, a maior parte das vezes
É muito stress. Oh Deus, desculpa lá. Hoje quase não consegui falar contigo. Sabes como é que é? A gente anda de um lado para o outro. É os garotos, é a casa, é o trabalho, é isto, é aquilo. Porque está tudo bem. Quando é que a gente grita, ai meu Deus? É quando alguma coisa corre mal. Mas lembrem-se sempre que Deus está connosco, quer nos bons e nos maus momentos. Ele leva-nos ao colo. E quando nós estamos ao colo, nós estamos protegidos. Qualquer criança, eu se pudesse hoje ir ao colo dos meus pais, eles é que já não aguentam comigo. Qualquer pessoa, quando está num aperto, o que é que quer? Quer colo, quer miminho, quer abraço, quer sentir protegido, quer sentir que são tão importantes para alguém que os problemas não fazem sentido, mas aquele abraço é tudo. Aquele sorriso, aquelas lágrimas que nós vertemos juntos, é tudo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. E no vale da sombra da morte existem muitos silêncios ensurdecedores. E nós estamos aqui, e muitas vezes a gente para vir à igreja diz, ai, hoje não me apetecia nada porque está muito sol, hoje não me apetece nada porque está muito frio. Graças a Deus pelo sol, graças a Deus pelo frio, pela temperatura amena, porque Deus deu-nos tudo isto para que nós pudéssemos crescer, fortificar e continuar a caminhar. Quem achar que andar com Deus é fácil, não conhece o meu Deus. Meu Deus diz assim, olha Marta, tu tens de passar este rio. Eu digo, oh Deus, mas eu não consigo. Vá, anda lá. Um passo cada vez. Agora saltas para aquela pedra, agora saltas para aquela, agora vais cair. Tens de molhar um bocadinho, senão tu não passaste um rio. E ele está lá. Ele dá-nos a mão, agarra ao colo, quando a corrente está mais forte, e ele faz-nos tentar, faz-nos cair e faz-nos levantar ainda mais fortes. O que é que nós fazemos aos nossos filhos? Eu estou a ver aquele pequenino que está tão giro. O que é que nós fazemos com eles? Vamos andar, vamos aprender a andar. Agarramos nas mãozinhas, largamos, agarramos, largamos, até eles começarem a dar os passinhos, depois eles caem e nós com o nosso coração apertadíssimo, queríamos agarrar neles, dizemos, nós têm que ganhar estrutura, têm que ganhar genica, eles têm que começar a andar, têm que ganhar independência. O que é que vocês acham que Deus faz connosco? Vocês acham que Deus nos faz a papinha toda, nos enfia a papinha na boca e vamos lá crescer só por alimentação? Não, porque depois ficávamos obesos. E depois pessoas obesas têm tendência a não fazer nada. E quem não faz nada não produz, quem não produz não cresce, não edifica. Nós somos pilares. E a função de um pilar é edificar. Quando eu passei por tudo isto, não percebia na altura muito bem o porquê. Deus foi mostrando mais tarde. Eu tenho uma mutação genética que é trombófila, por isso é que a minha filha acabou por falecer antes de morrer, de nascer, aliás. E eu descobri isso quando o meu filho mais velho tinha 2 anos. Eu passei uma gravidez, como se costuma dizer, com o coração na boca. Eu só dizia, se ele chegar às 32 semanas, o meu filho nasce. E um dia Deus disse-me, oh Marta, sinceramente, tu achas que eu funciono por prazos? O teu filho vai nascer porque é uma promessa minha. Porque se não fosse promessa minha, ele também não nascia. E a gente diz, oh Deus, fogo, já passei por uma fase, não, já aprendi a minha lição, não preciso mais nada. Mas quem somos nós? Quem é o pai e a mãe? Somos nós ou é ele? Quem é que ensina? Quem é que cuida? Ele trabalha com crianças, como ele trabalha com idosos, porque ele diz que toda a gente no seu reino tem uma função. Então, porquê é que nós achamos que somos mais do que ele? Não somos. Ele tem a palavra para nós, ele alimenta-nos, ele faz-nos crescer. O que nós fazemos com isso é que é da nossa responsabilidade. É o que nos vai fazer ser independentes ou não. Mas não é independentes para virarmos as costas a Deus e dizer, agora já estou grande, agora já não preciso de ti. Não, não. Nós somos independentes para fazer a vontade dele. Nós somos independentes para o amar. Para amarmos aqueles que nos ferem,
com aquela vontade que nós temos de olhar para eles e arrancar-lhes a cabeça e dizer: ai, se eu pudesse, só Deus dá-me sabedoria, porque se tu me desses forças já estava aniquilada aquela pessoa. Deus é bom. Deus é justo. Deus é espetacular. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Ai, mas eu senti medo. Está bem? E esse medo amarrou-te ou libertou-te? Ficaste amarrada a esse medo ou ficaste agarrada a Deus? Ai, mas eu chorei porque Ele me magoou. Está bem? E essa mágoa cresceu, desenvolveu e virou ódio? Ou tu pegaste nessa mágoa e entregaste a Deus e dizes: trabalha tu. Humanamente é impossível. Aquela pessoa fez-me isto, disse-me aquilo, atirou-me pedras, mandou-me ao chão, queimou a minha reputação. Sim, nós temos reputação, caso vocês não saibam. E aquela pessoa destruiu-me. Aquela pessoa destruiu-me. Disse o que não devia. Aquela pessoa só te destrói quando tu deixares de ver quem tu és em Cristo. Porque enquanto tu estiveres em Cristo e tu socorreste dele e dizes: Deus, isto é muito, eu não estou a aguentar. Então nós vamos sentir Deus pegar-nos ao colo, fazer-nos passar por aquilo e fazer-nos ver com aquilo não é assim tão importante na nossa vida. Às vezes os meus filhos estão preocupados com 1001 coisas. E eu olho para eles e digo: sério? É isso que vos preocupa? Se vocês soubessem aquilo que... A sério que é isso que vos preocupa? E depois Deus diz-me: Marta, lembras-te que já passaste por aquela fase em que era aquilo que te preocupava? Nós somos pessoas cíclicas. Nós estamos bem, nós estamos mais ou menos, nós estamos mal, nós estamos bem, nós estamos mais ou menos, nós estamos mal. Mas em cada ciclo, se nós tivermos Deus a dar-nos a mão, a apoiar-nos ao colo, a dizer o quanto o amamos, a olharmos para Ele e dizermos: Deus, eu sem Ti, eu já estava num sítio perdida, completamente. E isto não estou aqui a mandar postas de pescada porque eu não passei por isto, pelo contrário. Deus já superou, ou Deus já salvou a minha vida quando eu tinha 6 anos. Fui operada ao apêndice e ia morrendo antes de entrar na mesa de operação. Eu ia morrendo depois da minha filha ter nascido. Eu tive 10 dias internada exatamente porque a minha filha morreu no dia 15, nasceu no dia 17 e do dia 17 ao dia 23 eu estive à beira da morte. Eu não me lembro de nada. Ou quase nada. Eu lembro-me uma vez de olhar para a minha mão e ela tinha sido picada por uma abelha. Eu dizia: isto está muito grande. Mas ter aquele peso de eu estou a morrer, nunca. Vou-vos dizer quando é que eu me apercebi. Quando a médica assinou a minha alta e começou a chorar à minha frente. E eu disse: doutora, mas está a chorar porquê? Fui assim tão má paciente. E ela chorava. Eu disse: ai meu Deus, mas quer ver que eu tenho uma coisa muito grave e não sabia? E ela diz-me assim: sabes, é que fui eu que assinei a certidão de óbito da tua filha e estava a ver que tinha que assinar a tua. Eu disse: graças a Deus que você me pode contar isso. E ela disse: está a gozar comigo? Eu disse: não. Sabe porquê? É porque quando você não assina a minha certidão de óbito é porque Deus não quis que você assinasse. Eu estava com tensões altíssimas, eu estava com tudo, e os médicos perguntavam-me: não tem dores de cabeça? Não tem dores na barriga? Não lhe dói? Não. Você sabe que a sua tensão está a 20? Não lhe está a visão fusca? Não. Então, mas o quê? Você não está a sentir nada? Eu disse: não, estou a sentir a minha filha a mexer. Você sabe que se a sua tensão sobe mais, você entra em coma? Não. A ignorância às vezes é boa. Eu passei por todo este processo. Não foi fácil. Foi super fácil quando Deus pegou por mim ao colo. E me fez sentir as coisas numa fase
menor, toda a dor foi diminuída, tudo o que era tristeza foi diminuído. Nós os dois tivemos uma ligação como se calhar nunca tínhamos tido até então. E nos apoiamos até ainda hoje, baseado neste ponto da nossa vida. Já passámos por outras coisas. A gravidez dos meus filhos é sempre de altíssima gravidade. Nunca tenho gravidezes normais, portanto eu também não sou normal, nunca poderia ter gravidezes normais. Quando me perguntam, queres ter outro filho? Eu digo assim, hoje em dia já não. Não porque eu não confio que Deus estaria no processo e que se fosse para ser era, mas porque eu acho que não tenho capacidade de agora começar de tudo de novo, nas fraldas, nos biberons, nas noites sem dormir, naquilo que é humano. Mas se Deus me disser, vais ter um outro filho, eu só vou dizer, obrigada, Deus. Mas vai ser de altíssimo risco. Obrigada, Deus. Mas, obrigada. Nós muitas vezes somos reclamões. Eu sou muito refilona, eu sou a terceira de 4, portanto alguém tinha que refilar naquela casa, fui eu. Tudo meninas, tanto coitadinho do meu pai, não é? Tudo meninas. Por isso é que ele abriu uma igreja para ver se tinha homens à frente dele. E eu costumo dizer à minha mãe, sabes que à terceira é de vez, portanto eu sou a perfeição, tanto reclamo como dou miminhos, tanto sou teimosa como sou a pessoa mais fácil de levar. Portanto à terceira tu acertaste de vez, mas acertaste em tudo. Acertaste nas mutações genéticas, acertaste na falta de vista, acertaste em tudo. As outras não têm nada disto, sou só eu, não sei se já reparaste. À terceira é de vez. E Deus faz tudo da melhor maneira. A mais velha tem 5 anos de diferença de mim, a outra tem quase 2 anos, eu sou a perfeita, e depois tenho a terceira, que tem 8 ou 9 anos de diferença. Eu sou a perfeita, porque eu sou filha de Deus. Elas não são, mas cada uma que diga o que quer, eu falo por mim. Nós somos 4 filhas, todas elas muito diferentes, mas todas muito iguais. Quando nós nos casámos, nós tivemos uma fotografia às 4 e estávamos todas muito, muito iguais. Eu só dizia, mas ainda assim, esta do meio, era eu. Está muito mais bonita. A minha mais velha é professora de Biologia, é muito calminha, só tem avarias de vez em quando, não é muito. A segunda é artista, é esteticista, portanto tem tudo a ver. Eu sou a mais maluca, sou professora, portanto tem tudo a ver também. E a mais nova é a artista completa da família, em que canta fado e pinta e faz uma série de coisas e não consegue ter responsabilidade nenhuma, que para mim faz muita confusão. E depois Deus deu-me uma família maravilhosa. Um marido que é filho único e quando foi à minha casa pela primeira vez queria se enfiar num buraco, porque ele não estava habituado a tantas mãos em cima de uma mesa e a tanto barulho à refeição. Depois, ao longo do nosso processo, deu-nos 2 filhos maravilhosos, que não podiam ser mais diferentes e não podiam ser mais iguais. O meu Miguel é o pachá da família, muito calminho, muito não sei o quê, muito inseguro. E depois temos o meu Guilherme, que é o mais novo, que toda a gente, quando os vir, vão perceber, que é um fogo de vida. Que nem as 2 caçadeiras que eu tenho lá em casa vão servir para afastar as meninas. Está bem? Sim, porque eu tenho 2 caçadeiras, uma para cada um, porque não é só as meninas que dão trabalho, os meninos também dão, e eu que o diga, está bem? O que é que eu quero dizer com tudo isto? Ninguém me conhecia aqui, ou pelo menos não neste nível. Eu abri-vos o meu coração, não porque o pastor me tenha pedido, se calhar foi o último empurrão, mas porque sempre que alguém precisou de... Eu tive uma vez uma colega que me ligou e disse-me, Marta, eu quero te pedir um favor que eu não sei se posso. Enquanto não pedires, também não vais saber se podes ou não. Eu tenho a irmã de uma amiga minha que acabou de perder gêmeos. E instantaneamente o meu coração ficou... Não. Porquê? Porquê que ela perdeu gêmeos? Porque Deus queria. Ela não entende isso, ela não entendeu, ela entrou em depressão, ela estava a entrar numa fase muito má e essa minha colega disse-me, Marta, eu sei que é uma fase dolorosa da tua vida, tu não te importas de falar com ela? Eu disse, quando ela quiser. Então, ela falou com a irmã dessa rapariga e a irmã disse, ela não está pronta para ouvir.
mas eu vou falar com ela porque eu quero saber como é que eu posso ajudar mais tarde. A senhora ligou-me, estivemos ao telefone para aí umas 2 horas a conversar sobre isto e sobre aquilo e sobre tudo mais. E no final ela disse-me, mas como é que você conseguiu? Quando as pessoas me tratam por você, eu cresço 2 centímetros também. Eu detesto. Como é que você conseguiu? Eu disse, olha, eu só consegui porque Deus me levou ao colo. Então não foi doloroso, foi? Não deu vontade de rasgar a alma e o corpo e entrar numa cama e não sair? Não. Não. Foi a parte em que Deus me levou ao colo. Eu estava já tão aninhada, não precisava de ir para a cama. É incrível aquilo que Deus faz por nós. E esta, se calhar, é uma fase mais complicada, que nos faz as lágrimas correrem. Estas não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de alegria, porque eu estou aqui para poder falar convosco. Então, às vezes, as pessoas têm receio de perguntar como é que foi, o que aconteceu. Não tenham receio. Quando vocês passam por uma experiência menos positiva, ela vai-vos dar bagagem para vocês ajudarem outros que estejam a passar pelo mesmo. Mexe connosco, mexe. Faz-nos crescer, sem dúvida. É maravilhoso passarmos por uma tribulação? É, quando temos Deus connosco. Quando Deus nos leva ao colo, quando Ele nos leva às cavalitas, quando Ele faz o pinote, mas Ele continua a andar. E nós somos uns sortudos. Porque Deus está connosco, porque mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, Ele está connosco. Não olhem para mim com olhos de coitadinha. Eu sou tudo menos coitadinha. Eu sou filha de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. No verdadeiro sentido da palavra. E eu não me estou a vangloriar. Não sou melhor do que ninguém. Sou filha de Deus. E nós vamos todos passar por fases menos boas, por fases espetaculares. Nas fases espetaculares, lembrem-se, Deus está convosco. Nas fases menos boas, lembrem-se que Deus está convosco. E tudo vai bem. O caminho é estreito, mas nós depois temos uma porta larga. Não vão por atalhos. Passem pelas situações. Passem por aquilo que vos faz doer. Desde que Deus esteja convosco, vocês vão crescer. Vocês vão sair mais fortes. Vocês vão olhar para as situações e dizem, a sério que era aquilo que me preocupava? Nas coisas pequeninas Deus está lá. Nas coisas médias Deus está lá. Nas coisas enormes Deus está lá. E quando vocês olharem para a situação e ela for tão grande que vocês não vejam a solução, digam, Deus, pega-me aí ao colo. É que quando nós olhamos de uma perspectiva diferente, nós temos uma visão geral. Quando nós olhamos de uma perspectiva muito perto da situação, a nossa visão torna-se curta. Amem e sirvam um Deus de visão alargada. Um Deus que nos pega ao colo. Um Deus que nos ama ainda antes de nós termos sido feitos. Um Deus que nos faz passar pelo fogo, pela tempestade. O meu filho ontem à noite estava cheio de medo. Mãe, a tempestade vem às 7. Porque ele ouviu alguém dizer que a tempestade vinha às 7. Mãe, como é que nós vamos fazer? E se a tempestade entra cá em casa? Não, filho, cá em casa não entra. Nossa casa está protegida. Nossa casa está... Mas e as casas de madeira? Oh filho, aqui não há casas de madeira, mas se houvesse... E se lá dentro tivessem pessoas que amam a Deus verdadeiramente, a casa estava protegida. Deus é a nossa habitação, o nosso refúgio. Ele é tanta coisa que às vezes é difícil de enumerar assim em tão pouco tempo. Mas Deus é bom. Não, Deus é extraordinário. E sempre que vocês precisarem de falar com alguém sobre alguma coisa na vossa vida, acreditem que Deus vai pôr essa pessoa à vossa frente. Não se fechem. Não fiquem com medo do que é que eles vão pensar. Eu vou contar, eu vou-me expor. E o que é que ele vai pensar de mim? Se ele for filho de Deus e temer a Deus, ele vai perceber que tu estás a precisar de um abraço, de um apoio. E é isso que ele te vai dar. E Deus não brinca em serviço.
Deus não é um Deus de on e off. Tocar, não tocar, tocar, não tocar, tocar, não tocar. Deus é um Deus presente. E Ele não invade. Ele deu-nos a liberdade de dizer, eu quero. Ele deu-nos a liberdade de o amarmos. Ele não nos amarra. Ele não nos constrange de forma a que nós não sejamos nós. Nós somos nós, em Deus. E é espetacular. É extraordinário. Amém?